Olá pessoal, aqui é a professora Eritânia e nós vamos continuar a nossa disciplina de Bioquímica. Bom, para começar hoje nós vamos falar de picanha. Picanha, Eritânia? Nós vamos falar de lipídios, de gordura. Vamos pensar assim no cheiro da gordura, no sabor dessa gordura. Bom, hoje nós vamos tentar entender as características e a estrutura dessa molécula química que nós chamamos de lipídio. É essencial para a nossa existência, faz parte da nossa produção energética e também da nossa estrutura enquanto seres vivos. Os lipídios são substâncias que são caracterizadas porque eles possuem uma baixa solubilidade em água e alta solubilidade em solventes orgânicos, com acetona, um éster. Então, tem alguns solventes específicos para que a gente possa dissolver esses lipídios. Não apresenta um grupo funcional comum, ao contrário, é altamente complexo. A gente vai ver que tem várias características, vários detalhes, participa de várias funções no corpo e também possui aquela característica que vocês já conhecem, que é a natureza hidrofóbica para água, né? Ele tem medo de água, ele tem fobia de água. São duas moléculas que se encontram e eles se separam imediatamente, porque a molécula de gordura tem fobia de água, né? Hidro de água, fóbica de fobia. Então, ela tem fobia dessa água. Suas funções são várias, né? Como eu disse. Uma das principais que nós estudamos lá na biologia celular é que são componentes estruturais das membranas celulares e das organelas. Então, ele vai fazer parte da membrana. Então, essa estrutura aqui da bicamada lipídica é a membrana que vai estar em todas as células dos seres vivos, que vai estar nas organelas dos organismos eucariontes. Então, se você falar, como é a membrana de uma mitocôndria? Ela é bicamada lipídica, ela tem essa estrutura. A membrana do núcleo, que protege o DNA, também. A membrana plasmática em si tem essa estrutura. Quando ela entra em contato com a água, ela forma essas micelas aqui, ó. Por quê? Porque sempre a cauda dela, que é hidrofóbica, ela vai se voltar para o lado de dentro, deixando de fora apenas a parte polar. Essa parte polar, geralmente, ela é formada aí por ligações com fósforo ou outro elemento químico. Você tem algumas proteínas, algumas substâncias que vão estar do lado de fora para permitir essa polaridade das extremidades. Participam da constituição das membranas celulares como um todo e vão atuar como forma de armazenamento e transporte de combustível metabólico. Vários elementos vão passar por essa dupla camada lipídica para sair da célula, para entrar dentro da célula. Então, ela vai atuar como forma de transporte também. Ela tem uma função muito interessante que provavelmente vocês já viram, vocês já comeram, vocês já sentiram, mas eu não sei se vocês se atentaram que é uma molécula de lipídio, que é uma gordura que está ali, que são as ceras. As ceras, elas são substâncias protetoras da epiderme de vegetais ou de algumas partes de alguns animais. Então, quando você tem, por exemplo, o que as abelhas fazem? Elas conseguem produzir no teu organismo a cera, onde ela vai depositar essa cera ali no seu favo de mel, onde ele vai tanto para a proteção do mel quanto a proteção dos filhotes que vão nascer. Então, ele tem ali para servir de proteção. Nas penas das aves também tem uma camada cerosa para tentar impedir a absorção de água com muita facilidade desses animais. Aqui tem uma folha que não sei se vocês conseguem reconhecer, uma folha de couve. E aí você pode pegar as nossas hortaliças em geral, a folha da bananeira, das folhas em gerais, elas vão ter uma camada de proteção que fica ali acima da epiderme.
e essa camada ela impede ali essa entrada e saída de substâncias ali com muita facilidade. Então, essa cera, ela é um lipídio. Aqui, né, eu não podia deixar, né, essa aqui, a flor de cera, que é uma flor belíssima, as pétalas também, né, ela tem essa a boa parte delas tem essa camada cerosa para ajudar na proteção aí da epiderme, né, para as células mais internas ficarem mais protegidas. Então, é uma camada de gordura e essa camada estando por cima dessa camada de epiderme vai impedir que haja ali a entrada de não só de água, mas também de alguns outros organismos. Por exemplo, pode impedir, dificultar, por exemplo, a mastigação de alguns insetos daquela folha, daquela flor. Tem função também de componente de reconhecimento de outras células. E aí ela vai auxiliar, que ela vai estar auxiliada aqui com algumas proteínas, com algumas enzimas, coenzimas, que vai auxiliar nessa identificação de outros indivíduos que podem chegar ali, de um vírus, de uma bactéria, ou de outras células que estão em volta. Vão atuar também como mensageiros intracelulares, né, como trocando informação, trocando partezinhas de moléculas, partículas dentro da própria célula ou entre uma célula e outra. Algumas substâncias classificadas como lipídios possuem uma intensa atividade biológica, que são as vitaminas e os hormônios, que são extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Os hormônios vão regular o nosso processo metabólico, desde o nosso humor até a nossa sensação de dor, a nossa questão da adrenalina, do desejo sexual, da sua reação a situações corriqueiras no dia a dia. E as vitaminas que vai auxiliar no nosso processo metabólico com a assimilação de nutrientes, né? A gente vai usar essas vitaminas ali em várias situações para o benefício do nosso corpo. Outra função dos lipídios também é uma fonte de armazenamento de energia química, e aí, ora, isso é positivo, dependendo de onde, né? Se for aqui na Elitânia, no pezinho da barriga dela, não é algo positivo, porque eu não quero que esses lipídios fiquem armazenados ali. Mas eu não paro de comer, então se eu não paro de comer, eles vão continuar sendo armazenados. Ou eu diminuo a minha alimentação, ou eu não vou conseguir reduzir essa minha massa de gordura que fica armazenada aqui no nosso tecido adiposo. E também, por exemplo, dependendo do tipo de local que eu vivo. Se eu sou um urso polar e eu vivo lá no local gelado, eu quero essa camada de gordura para proteção dos meus tecidos internos. Então, além do pelo mais espesso, ele vai ter também uma camada de gordura mais espessa para que haja a regulação da temperatura desses animais. E aí a gente vai ter que esses animais que vivem em locais mais frios, ele vai ter essa camada de gordura mais espessa. Os animais que vivem em locais mais quentes, ele pode até ter uma camada de gordura mais fina para poder auxiliar no processo de transpiração. Então, ajuda nessa regulação de temperatura. Os lipídios atuam também como os cofatores. Ele vai auxiliar a enzima a encontrar ali o substrato, você tem ali o cofator e o substrato, e vai para poder fazer a ligação ali com a enzima no local adequado. Ele vai ajudar no funcionamento adequado dessa enzima. Transportadores de elétrons, e essa cena aqui, quando a gente lembra do processo de respiração celular, lá na produção da célula, lá na mitocôndria, você lembra, nossa, esse transporte de elétrons ele é extremamente importante, porque você não é o elemento em si que sai dessa membrana, e sim os seus elétrons. Esses elétrons vão se movimentar ali com facilidade. Se você lembra da cadeia respiratória, você vai ter uma grande quantidade de hidrogênio saindo desse processo reativo, os íons saindo, e esses íons vão se encontrar com a molécula de água e a planta vai evapotranspirar após o processo de respiração. Também vai auxiliar aí no processo de pigmentação clorofílico e entre outras situações, tanto no processo de formação energética, tanto na respiração celular quanto na fotossíntese.
Os hormônios são funções aí dos lipídios. Esses lipídios eles são formados por moléculas lipídicas. Aí eu só pontuei aqui, né, os nossos principais pontos de produção hormonais. E aí a gente vai ter aí, desde o hipotálamo, né, que vai produzir aí uma gama de hormônios que vai auxiliar no nosso processo metabólico, na nossa ação e reação rotineira. Nós temos aí, por exemplo, a paratireoide, a neurohipófise, a tireoide em si, o pâncreas, a suprarrenal, a medula adrenal, os testículos, os ovários. Então, são todos pontos de produção hormonal. E essa produção hormonal, ela envolve a captura desses lipídios e a transformação dele nesses hormônios funcionais especificamente para cada situação. E proteção contra danos mecânicos, né? Então, se você tem uma camada de gordura, você protege os teus órgãos internos ali contra alguma pancada, algum dano mecânico mais específico. Então, você tem uma camada mais de proteção para receber esses impactos. Uma característica interessante desses lipídios é essa característica hidrofóbica. Então, que tipo de... Se ela é hidrofóbica, como que eu vou dissolver uma molécula de gordura? Eu vou usar um elemento específico. Eu posso usar, por exemplo, o clorofórmio, o éter, a acetona. Essa máquina aqui é uma máquina de Soxhlet, que você faz a extração de óleos, né? Soja, mamona, canola, de qualquer vegetal que você quiser, de qualquer semente que você quiser, com o uso aí do éter. Então, você vai utilizar o éter e várias outras substâncias também que você vai usar para poder fazer a retirada, a extração desse óleo aí, por exemplo, de 1 grão de soja. Lembrando que esses lipídios, né, estão presentes em todas as células ali por meio da membrana, e quando você faz a extração, você acaba rompendo ali essa membrana junto com as moléculas lipossolúveis dentro da célula para fazer a retirada desse óleo. Uma característica bem bacana, que eu acho bem interessante, é essa característica desses lipídios sempre fazer a redireção da sua cauda, que normalmente é apolar. Então, sempre em contato com a água, eles vão formar essas micelas. Essas micelas aqui, que eu comentei com vocês lá no início, elas são formadas, a molécula, ela tem a cabeça dela é polar, que entra em contato com a água, a cauda é apolar. Sempre que ela tiver contato com a água, só vai ficar do lado de fora, nas extremidades, essa parte polar. Todas as caudas vai ser redirecionada para a parte interna. Então, ela tem essa formação dessas micelas que dá essa característica anfipática da molécula. No carbono, a carboxila num terminal, caráter hidrofílico, e a cadeia polar na outra extremidade, caráter hidrofóbico. Essas duas imagens aqui, a gente tem aqui uma emulsão. Quando você coloca o óleo em água, você pega 1 litro de óleo e coloca na água. O que vai acontecer? A molécula de água vai ficar aqui do lado de fora, e aqui vocês estão vendo que todas as moléculas todas as caudas desse óleo, ele vai direcionar para dentro e vai formar essa micela. Quando eu já tenho um vasilhame com água e eu vou inserir a molécula de óleo, já vai ser o contrário, né? A molécula de óleo ela vai envolver essa molécula de água e a cauda vai ficar para fora. Então, é como se ela capturasse todas as moléculas de água e ficasse dentro dela. Vai ficar dentro dela a água com a parte polar, e nas extremidades ficam as gotículas aqui de óleo, né? Então, ela vai ficar direcionada para o lado de fora. Então, esse é um processo de emulsão óleo e água, e esse aqui é o processo de emulsão água em óleo, porque ela muda o direcionamento dessas suas camadas.
A classificação depende, né, do tipo de classificação. Ela pode ser classificada no grau de saturação. Aí eu vou ter uma cadeia lateral saturada e insaturada, com só ligações simples ou ligações compostas, ligações simples e ligações duplas, uma só ligação simples, dupla, ou duas, três ligações duplas. Então depende muito do tipo de lipídio que eu estou falando. O tipo de cadeia lateral, ela pode ser linear, ela pode ser ramificada, ela pode ser cíclica, ela pode ser hidroxilada. Então, qualquer um desses tipos de cadeia, linear, ramificada, cíclica, hidroxilada, ou pelo número de carbonos, par ou ímpar, ou cadeia curta, média e longa. Quanto maior a cadeia, melhor vai ser esse meu óleo. E aí na dieta a gente classifica esse óleo, esse lipídio, como essencial e não essencial. Então, aqueles que que serão extremamente importantes para o nosso processo metabólico, e outro que, se tiver bom, se não tiver, não vai fazer falta para o meu organismo. A nomenclatura é dada normalmente aí pelo número de átomos de carbono, indica o número de ligações duplas, octadecenoico, tá? Então, ele é uma cadeia com 18 carbonos, então ele é um elemento muito grande. O ácido linoleico também, esse que é o oleico ômega 3, o linoleico ômega 6. Então, são óleos muito grandes e são extremamente importantes para o nosso processo metabólico. Os lipídios, os principais lipídios, eles podem ser chamados de ácidos graxos, os triacilgliceróis, fosfolipídios e os esteróis. Hoje eu vou falar basicamente dos ácidos graxos e aí na parte 2 dos lipídios nós falamos dos demais. Então, esses ácidos graxos, eles vão ser fundamentais na maioria dos limites. Ele não só ele tem a sua cadeia específica, mas também vai fazer parte de alguns outros tipos de lipídios. São derivados dos hidrocarbonetos constituídos por ácidos carboxílicos. Possui cadeia longa, então de 4 até 24 átomos de carbono. Lembre que eu falei para vocês que dois óleos, por exemplo, essenciais para o nosso processo metabólico, que é o oleico e o linolênico, eles têm uma grande quantidade de carbono, vocês têm 18 carbonos na sua constituição. Então, esses ácidos, eles são essenciais, eles são longos. Gorduras curtas, eles podem provocar muito entupimento de veias, provocar algumas situações que não são interessantes durante o nosso processo metabólico, na corrente sanguínea, no nosso bombeamento sanguíneo em si. As ligações podem ser simples ou duplas, a maioria tem número par. Normalmente tem número par, mas há casos de lipídios com números ímpares, sim, tá? Eles existem. A gente não vai, nós, na nossa disciplina, nós não vamos estudar a nos aprofundar neles em si. Os saturados ou insaturados, se pode ter monoinsaturado, poliinsaturado. O poliinsaturado, ele, desde de ser ácido graxo, ele pode se transformar no triglicerídeo, ele pode se transformar em um outro tipo de lipídio por causa da grande quantidade de moléculas que ele vai juntando. Presença somente de ligações simples, você pode ter alguns elementos, ácido graxo saturado, né? A gente chama ele de saturado, ou se você tiver uma só ligação dupla, monoinsaturado, duas ou mais poliinsaturados, tá? Então, os óleos normalmente serão chamados de poliinsaturados. Quando você consegue encontrar eles mais em formato líquido. As gorduras, eles serão mais saturados. Aqui, é só para vocês terem uma noção como que é esse desenho. Por que é insaturado e insaturado? A gente vê aqui, esse aqui é um ácido graxo saturado. Olha aqui a cabeça dele. E a cauda totalmente saturada, não tem nenhuma ligação. Essa região toda cinza aqui, ela é apolar. Então, ela não vai ter contato com a água. Em contato com a água, ela vai ser redirecionada para outro local. Quando tem um ácido graxo insaturado,
esse ponto aqui da insaturação, a gente tem uma dupla ligação, ele pode ser... Eu tenho uma facilidade de ligação aqui com esse ponto. Aqui eu tenho a minha região polar. Tá vendo aqui? As minhas extremidades, C dupla O, a minha carboxila está aqui. Essa minha carboxila faz com que essa parte do lipídio seja polar. Aqui outra imagem, não sei se vocês conseguem visualizar bem, que é um ácido graxo saturado, não tem nenhum ponto aqui de insaturação. E aqui a mistura de ácidos graxos saturados com os insaturados, tem dos dois tipos aqui. E aí a célula consegue desenvolver metabolicamente as suas reações. Os pontos de fusão e ebulição dos ácidos graxos vai determinar a fluidez da membrana celular. Lembra por que a membrana ela é fluida? Porque as proteínas, as glicoproteínas, os glicolipídios que ficam ali inseridos junto com a membrana, eles se movimentam, tipo um mosaico, só porque ela não vai se desnaturar, ela não vai se desmanchar, acabar a sua estrutura. Ela continua se mantendo da mesma forma. Sob influência do calor, a membrana torna-se desordenada. O ponto de fusão para saturados é maior que para insaturados. Os ácidos graxos são chamados também de lipídios saponificáveis. O que significa isso? A saponificação é a reação de um ácido com uma base forte, ou um sal sódico. E aí é quando você faz o sabão, você pega a gordura, né? Você tem um óleo, sobra de óleo na tua casa, você coloca alguma soda, um sal forte nela e você vai formar um sabão. Então, você consegue fazer essa saponificação da gordura para quebrar outras gorduras, né? Muito interessante essa questão do sabão. Você pega a molécula de gordura, usa um sal, uma base forte, e aí você transforma essa gordura numa substância que consegue degradar outras moléculas de gordura. E aí a gente tem os sabões aí que a gente utiliza na nossa rotina diária, de lavar os nossos vasilhames, as nossas roupas, as nossas casas. A molécula de sabão ela tem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. O sabão na água forma micelas, são essas micelas aqui. E aí essa parte hidrofóbica, ela sempre se volta para o interior da micela ali, e ela vai ficar sempre com essa direção. Os ácidos graxos essenciais, nos mamíferos, podem sintetizar ácidos graxos saturados e monoinsaturados. A gente tem esses essenciais tipo linolênico, que a gente utiliza bastante, nós não conseguimos sintetizar, e aí a gente vai conseguir na dieta. E aí que naquela propaganda lá do ômega 3, o ômega 6, nós consumimos cápsulas, nós consumimos peixes e alguns óleos e algumas plantas que vão ter esses óleos essenciais para o nosso processo metabólico. Ambos são necessários para a biossíntese das prostaglandinas.